Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Alô, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Hoje a gente está aqui no evento, no Salão Nobre aqui da Casa do Porto, com o nosso amigo Sérgio Frias, que vai falar para a gente como é que vai ser essa reunião. Uma reunião em prol do Vasco da Gama, do futuro do Vasco da Gama, de tanto que a gente tanto falou das coisas ruins de lá de trás, que agora tudo vai aparecendo e o Sérgio Frias vai explicar como é que vai ser essa reunião. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os seus ouvintes, os seus telespectadores, enfim, as pessoas que curtem seu canal. Bom, nós temos realmente uma preocupação muito grande com o futuro do Vasco, mas também com o presente do Vasco. O Vasco, ele, nesse momento, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele gere a SAF. Isso é de fundamental importância se o Clube de Regatas Vasco da Gama quiser ter um futuro que seja realmente feito, gerido por vascaínos, independentemente de quem esteja à frente do clube. Nós temos que ter clara concepção de que o Vasco é dos vascaínos. E esse Vasco ser dos vascaínos significa que aqueles que são eleitos, que dão satisfação aos conselhos, que dão satisfação ao quadro social, que dão satisfação aos torcedores, são aqueles que tocam o clube. E não meros investidores, ou pseudo-compradores, ou pseudo-donos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então a nossa luta é em função disso, sabemos de todas as responsabilidades do que aconteceu, de quem foi a favor do que aconteceu, de que as pessoas precisam ter devidamente essa ciência de que são responsáveis pelo ocorrido. Nós não somos, nós fomos exatamente o caminho contrário. Agora, no momento, nós temos que observar aquilo que interessa ao Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, mostrar para o torcedor do Vasco, mostrar para o associado do Vasco, mostrar para a gente vascaína que o Vasco tem que ser dono do seu próprio nariz, e nós, nessa reunião de hoje, buscaremos deixar isso explícito e claro a partir de uma série de falas a respeito do assunto. Essa reunião é uma reunião importante, gente. O Sérgio está aqui com a gente. É uma situação que vem há mais de 4 anos, principalmente na gestão, a última do Jorge Salgado, e o Sérgio vai falar aqui nessa reunião muito importante para o futuro do Vasco, aonde todos nós alertamos do que seria essa empresa 777 dentro do clube, e também a gestão associativa que entrou, né, através de um golpe jurídico, infelizmente. Todo mundo sabe que aquele ali foi um golpe, e o Sérgio vai explicar para a gente isso tudo aqui na reunião, o que possa ser esse futuro do Vasco. Uma reunião muito importante, né, Sérgio? Sim, sem dúvida. Uma reunião importante, uma reunião que nós queremos deixar claro uma série de coisas para as pessoas, aquelas que têm dúvidas de como é que as coisas estão nesse momento, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como é essa história de aporte, como é essa história de o contrato está rompido, o contrato está em suspenso, como é que vai resolver isso numa decisão via arbitral, enfim. Tudo isso vai ter a elucidação nessa reunião de hoje, esse é o nosso objetivo. Para a gente terminar aqui, o Sérgio vai dar uma mensagem de apoio ao nosso querido amigo Fábio Careca Vascaíno, que infelizmente teve o seu canal aí hackeado, e o Sérgio vai passar uma mensagem para você, Careca, pode ter certeza. Conte com a gente que a gente vai te ajudar nessa caminhada aí com o seu novo canal. Bom, eu soube agora dessa questão, você mesmo que me passou, até mandei uma mensagem para ele. Lamento profundamente que esse tipo de ação tenha sido tomada e que ele não só recupere logo o canal, como mantenha o prestígio que ele tem, porque as coisas que ele diz, as coisas que ele fala em relação ao Vasco, advém de pesquisa, advém de comprometimento com o Vasco. Não fosse ele a pessoa que indicou pela primeira vez quem era Joshua Under em relação ao seu passado, antes de o Vasco ter sido negociado. Então, que ele tenha
o seu canal retomado e que tenha todo o sucesso, junto também com as pessoas como você que fazem um trabalho sério, comprometidas com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, Sérgio, obrigado. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui as imagens dessa reunião muito importante para o futuro do Clube de Regata Vasco da Gama. Valeu, Sérgio, obrigado. Valeu, valeu, tamo junto. Valeu, pessoal. Ele tem como preceito respeitar aquelas pessoas que fizeram pelo Vasco e dar o devido destaque a elas. Então eu vou chamar para a mesa as pessoas que fazem parte hoje do Conselho Intermédio do Vasco, que estão presentes, nos honrando com essa presença, iniciando aqui pelo Arthur Borges. Aproveitando, acabou de chegar, já pode vir para cá o Walter Ramos. Emanuel França Filho. Gilson Honório, agora você estava aqui atrás, Gilson Honório. Amâncio César. Uma camisa sugestiva desde 2022, no que tange ao Vasco, que inicialmente, um processo atropelado, se transformar em SAF, existem aflições na justiça ainda hoje a respeito desse ponto, questionamento sobre o procedimento para se chegar na mudança estatutária que permitiu a SAF, e nós ainda tínhamos um segundo preceito, e esse inegociável, portanto tínhamos e temos, usando o tempo correto verbal, no que diz respeito ao Vasco ser dono do seu próprio nariz, ou seja, que o Vasco tenha um controle acionário. Esse foi um debate que em 2022 praticamente não existiu. Foi algo, de alguma maneira, imposto nas redes sociais, imposto pela direção do Vasco, que não se via competente para gerir, e de fora para dentro da mesma maneira. Houve uma lei da SAF constituída a partir de agosto, setembro de 2021. Essa lei teve por parte da imprensa em geral uma ideia de que era uma ótima para o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro tivesse seus clubes tomados por terceiros. Porque haviam dívidas, porque havia um problema com relação à gestão, então chegariam os investidores estrangeiros que fariam com que entrasse mais dinheiro no futebol brasileiro, e isso seria ótimo para todos. Com o passar do tempo, ficou absolutamente evidente que para os grandes clubes brasileiros essa lógica não funciona. Por quê? O Brasil ele tem 12 grandes clubes tradicionais, 4 no Rio de Janeiro, 4 de São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Minas Gerais. Existem outros, evidentemente, com força, no Paraná, no Bahia, no Pernambuco, mas esses 12 clubes contêm com relação ao número de torcedores, número de títulos, etc. Desses 12 clubes, 8 deles não se venderam a terceiros. Podem ter projeto de SAF? Podem, desde que sejam controladores, desde que eles sejam os acionistas majoritários. Então isso não é algo que o futebol brasileiro absorveu, que os grandes clubes brasileiros absorveram. É diferente você ser dono do Bragantino, é diferente você ser dono de um clube que vai se satisfazer com algum tipo de protagonismo. É diferente quando se trata de um grande clube brasileiro, porque o lugar do grande clube brasileiro é sempre disputando e conquistando títulos. Por isso, inclusive, que as torcidas são imensas. Dentro dessa lógica, nós tivemos uma certa retração, digamos, no mercado, pode ser dito, mas fundamentalmente um ponto de vista divergente daquela euforia inicial por parte da maioria dos grandes clubes de futebol brasileiro. Então nós tivemos o Cruzeiro, o Botafogo e, infelizmente, o Vasco entrando nesse mesmo lugar. O Cruzeiro foi recentemente negociado por alguém que comprou por 50 milhões por um valor muito maior. O Botafogo vive uma realidade no futebol que dá à torcida do Botafogo uma esperança, mas as dívidas crescem e você, de fato, torcedor do Botafogo, tem que só torcer para que as coisas se resolvam
porque agora é uma realidade o clube poder falir. É importante dizer que quando o clube é uma associação, ele não vai falir. Inclusive, no próprio RCE, o Vasco entrou no RCE, Regime Centralizado de Execuções, em 2021, quando ainda era um clube associativo tão somente. E você vai ter por parte do governo, você vai ter por parte de todos aqueles que fazem parte dessa roda que gira no futebol, inúmeras oportunidades para resolver seus problemas. Além do fato de que o mercado, uma época, vai ser melhor, outra época vai ser mais difícil de se fazer dinheiro, mas você vai ter como clube, como associação, uma possibilidade muito maior. Então, isso ficou claro ao longo do tempo. Eu falei 8 clubes, porque eu não citei aqui o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, na verdade, ele tinha investidores dentro do Atlético Mineiro, torcedores do Atlético, que acabaram ficando com o clube da mesma maneira. E é uma questão também que nós precisamos elaborar e levar para o clube. A questão não é se o Vasco vai ser gerido pela 777, que é estranha ao Vasco, ou se vai aparecer um torcedor do Vasco e vai comprar o Vasco. A questão é que o Vasco não pode ter dono. O Vasco precisa ter alguém que o represente, que tenha que dar satisfação a quem? Aos conselhos, aos associados do Vasco, aos torcedores, aos sócios torcedores, aos vascaínos. Então, para que isso aconteça, ele tem que estar dentro de uma estrutura em que ele tenha essa cobrança de forma clara. E não simplesmente ele saia de um lugar em que ele possa virar para o torcedor do Vasco e falar: você vendeu, eu comprei, eu faço como quiser, o dinheiro é meu, o risco é meu e acabou. E aí você fica numa situação que você vai ficar de mãos em mãos, de mão em mão, de mão em mão, ao longo de toda a sua trajetória. Então, esse ponto, sendo, no caso, o ponto convergente entre o que aconteceu recentemente por parte daquilo que foi feito da direção do Vasco, quando ela buscou e conseguiu, liminarmente, que o controle passasse ao Clube Regatas Vasco da Gama, isso tem o nosso apoio. Não teria nenhum cabimento o Casaca não dar apoio a uma alternativa que era exatamente a alternativa que o Casaca defendia. Não interessa se foi feito pelo A, pelo B, pelo C ou pelo D. Ah, Sérgio Frias, mas então, a partir de agora, então o Casaca está na situação. Não, são coisas completamente diferentes. Nós temos o nosso entendimento de uma série de coisas que poderiam ser feitas diferentes. Por exemplo, a atual administração entende que o único modelo que serve é o da SAF. Nós, por exemplo, entendemos. Nós entendemos que o Vasco poderia ser uma associação. A atual administração tem uma série de preceitos que são diferentes dos nossos preceitos. Então, isso é uma outra coisa. Agora, quando a administração toma uma atitude, que é exatamente a atitude que você gostaria de tomar se você estivesse lá dentro, você, evidentemente, tem a satisfação disso por ter acontecido em nome do Vasco. E aí, algumas coisas que são ditas, e é importante que vocês as ouçam para poderem falar com terceiros, é a respeito dessa situação contratual que o Vasco está. São pontos importantes. Antes de nós colocarmos em slide, vamos colocar isso de uma forma clara. O que aconteceu? Houve uma liminar. Com essa liminar, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele passou a gerir a Vasco SAF. O dinheiro vai entrar no Clube de Regatas Vasco da Gama a respeito daqueles valores de futebol? Não. Ele vai entrar na Vasco SAF. Só que quem gere agora a Vasco SAF é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o primeiro ponto. A empresa que comprou 31%, comprovando, fez os aportes, etc., ela tem direito a vender, a revender, só se o Clube de Regatas Vasco da Gama anuir, concordar. Senão, não tem o direito. Ela só teria o direito de negociar a parcela comprada se ela tivesse comprado os 70%. Uma outra dúvida que surge hoje dos torcedores do Vasco. Bom, ela tem um período para fazer o aporte, que é até setembro de 2024. Ela, então, pode fazer o aporte e ficar com 70%, ou seja, fazer o aporte, aliás, não é 70%, fazer o aporte de 270% e ficar mais com 27%? Não. O contrato está suspenso. Como o contrato está suspenso, ela não tem o direito de fazer o aporte. Sérgio Frias, eu ouvi falar que dessa vez, em relação ao que está no contrato, não vai ser só uma discussão na justiça, vai ser uma discussão também numa espécie de juiz arbitral. Você vai ter como se fosse um tribunal, você tem 3 pessoas que vão
por arbitragem, resolver a questão. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: um representante da empresa, um representante do Clube de Regatas Vasco da Gama e um outro representante que caiba dentro da lógica dos outros dois como neutro. E quando vai haver essa discussão? Quando se dá entrada nisso? Vai-se a entrada nos próximos 30 dias. Mas a discussão, o fim da discussão se dará em mais ou menos 2 anos, segundo nos foi informado na reunião do Conselho de Benemérito, na última segunda-feira, pelo vice-presidente jurídico atual da gestão, que deu essas informações que eu estou passando a todos para os beneméritos lá presentes. Então, essa é a situação hoje. Nós temos, então, possibilidades. Nós temos a possibilidade da atual gestão chegar e dizer: olha, eu estou vendo isso aqui de uma maneira muito difícil, eu acho que não vai dar para tocar, eu estou vendo que vai ser complicado, nós vamos ter que buscar dinheiro, nós vamos ter que ficar correndo atrás, houve um grande problema com relação ao balanço que foi apresentado, que o custo operacional do clube aumentou muito, então eu quero vender para terceiro. Ou ela chegar à conclusão: bom, eu estou com uma grande oportunidade aqui, eu fui eleito, não foi para cuidar do próprio oficina, eu fui eleito para gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E se o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje tem um contradicionário, é exatamente isso que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar que o Clube de Regatas Vasco da Gama, por mim gerido, tenha sucesso. Vai ter sucesso como? Gerindo a Vasco SAF. Não, mas você ajuda o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama está lá. Mas gerindo bem a Vasco SAF, o Clube de Regatas Vasco da Gama também terá a possibilidade de ir bem, desde que haja uma preocupação. Por exemplo, hoje você está com um contrato que coloca a Associação Clube de Regatas Vasco da Gama praticamente de joelhos à Vasco SAF, mesmo ela sendo gerida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso em algum momento tem que mudar. A forma como o contrato é feito é uma forma altamente destruidora do Clube de Regatas Vasco da Gama. É como se alguém quisesse, de fato, eu quero acabar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje tem um orçamento muito tímido, o orçamento do Clube de Regatas Vasco da Gama com muito otimismo, é um orçamento que não chega a 10 milhões de reais, e o orçamento que você tem de um Vasco SAF, ou seja, da parte do Vasco referente ao futebol, algo maior que 300 milhões de reais, com certeza. Então, você tem hoje uma dificuldade muito grande. As receitas do clube associativo, as receitas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, isso pode ser ponderado lá na frente para ser discutido para que o Clube de Regatas Vasco da Gama tenha uma situação melhor em relação ao seu posicionamento no SAF. Agora, no que tange a esse contrato, como ele está em suspenso, e nesse momento está suspenso, nós temos como ver na Vasco SAF uma forma diferente de gestão do Vasco. Por exemplo, a gestão que está lá, ela pensa o seguinte: bom, eu tenho que ir bem no futebol sim, o meu objetivo não é comprar e vender jogador, o meu objetivo não é fazer um jogador da base sair rápido, o meu objetivo é fazer com que eu tenha condição de ter uma performance esportiva. Então, de repente, ele vai buscar no mercado um atleta que não vai trazer para ele depois uma retomada de ganho, vai trazer despesa, mas ao mesmo tempo pode trazer o quê? Pode trazer resultado, pode trazer título, pode trazer que você conquiste com a meritocracia esportiva também valores e que possa trazer com que a torcida do Vasco tenha mais. Você tem um número maior de sócios torcedores, você tem um número maior de engajamento, de pessoas mais engajadas, enfim, que o Vasco alcance outros caminhos, outras possibilidades. Existe ainda um grande problema que foi criado ao longo do tempo, nesse período de 2022, de setembro de 2022 para cá, que foi referente à questão da dívida do Vasco. Por quê? Todos vocês lembram que a dívida foi composta da seguinte maneira: o Vasco tem 735 milhões de dívida, isso em 2022. O Vasco tem 735 milhões de dívida e nós vamos ter um aporte de 700 milhões de reais. Na época tentou se vender, que na verdade era um aporte de 1,4 milhão, não é verdade, tanto é que os recursos do Vasco são utilizados para que você pague a dívida, mas não foi atacada a dívida. A verdade é que nós temos praticamente 3 anos de RCE e nesses praticamente 3 anos de RCE nós pagamos cerca de 12% da dívida. Para que nós tenhamos o 6º ano do RCE com 60% da dívida paga, significa que ao longo dos próximos 3 anos
não contando esse, a partir de 2025, 2027, nós vamos ter que pagar o referente ao que foi pago nesses 3 anos a cada ano, para você bater nos 60% e ter garantido a continuidade no RCE, para você ter mais 4 anos para pagar o restante. Então, a forma como a dívida foi atacada foi muito ruim. O balanço da SAF, ele entregou uma situação em que o Vasco ele diminuiu sua dívida do RCE baseado nas mais diversas ações que foram à execução e a Vasco SAF pagou. Cerca de 17 milhões, entre o que você pagou tirando os juros. E da área fiscal, 3 milhões. Isso é muito pouco. Se o Grupo de Regatas Vasco da Gama e se a Vasco SAF andando da mesma maneira ao longo dos anos, teoricamente você estaria caminhando por um caminho de falência. Seria diferente, teria uma reviravolta pelo caminho. Pelo que nós vimos em relação ao balanço de 2023 e a situação inerente ao Clube de Regatas Vasco da Gama nesse período e a própria Vasco SAF. Bom, sabendo disso, nós temos caminhos que precisam ser passados para o futuro. Caminhos de como o Vasco pode ser tocado, pode ser gerido, baseado no que ele já tem de direitos a receber, no que ele pode vir a ter, e entendendo esses aumentos de custo operacional, de tudo aquilo que passou a ser muito caro para o Vasco pagar mês a mês, como é que isso é resolvido. E aí eu vou fazer um pequeno preâmbulo de uma situação em que nós chegamos no Vasco, aí no caso, em dezembro de 2014, início de 2015, em que eu tive mais perto. Todos sabem, o Casaca sempre apoiou o Piranga, mas nós tivemos entre 2000 e 2008, eu era conselheiro do clube, ia lá às reuniões conselheirativas, mas em 2017 eu vi um pouco mais de perto. E o que acontecia naquele momento, para depois vocês verem o comparativo que nós temos com a situação de hoje. Primeiro ponto, nós chegamos lá. Havia 2 meses de salários atrasados, o 13º estava para bater, e nós tínhamos uma situação de a última parcela da Caixa Econômica Federal não dava para receber, não tínhamos certidões positivos e negativos. Nós íamos observar a receita de sócio estatutário, não tinha, que estava antecipada até novembro de 2015. Receita com relação a produtos licenciados, não tinha, porque já tinha sido feita a antecipação. Muito bem, então vamos para as cotas de TV. 2 anos de cota de TV adiantados. O primeiro ano todo, o segundo ano, quase 100%. Pode dizer, mais de 90%. Situação do time no terceiro colocado na segunda divisão. Patrimônio do Vasco. Sob tapumes, o parque aquático, o ginásio abandonado, o lugar onde há o alojamento dos atletas da base intransitável, a base posta em Itaguaí e 20 toneladas de lixo a céu aberto em São Januário. Era essa a situação que nós chegamos, quando nós vimos como estávamos lá. Aí, como é que você resolve isso? Você vai para casa, começa a chorar, puxa vida, que coisa, o que fizeram com o Vasco? Não. Cada gestão tem seus méritos e seus deméritos. Quando você assume o clube, você assume toda a conta. Você briga para chegar na presidência de um clube. Você briga para chegar na gestão. Quando você chega, é para você buscar resoluções, não para chorar ninguém. Então, ali, você tem, inicialmente foi feito um empréstimo para que o Vasco tivesse a possibilidade de ter certidões, obtendo as certidões, receberia a última parcela da Caixa. Foi dada prioridade para pagar os salários que estavam em atraso, para pagar os direitos de imagem que estavam em atraso. Foi entendido que o Vasco precisava voltar às negociações com relação às cotas de TV para adiantá-las novamente com uma outra questão que já havia feito, mas para não suplantar aquele adiantamento, poder viver ao longo dos 3 anos com aquilo. E uma preocupação muito grande em fazer com que o futebol voltasse a ser campeão, fazer com que o Vasco pudesse ter caminhos, mas com um custo muito barato. O Vasco não comprou jogador nenhum, o Vasco pegou jogador de empréstimo oneroso uma única vez, nos 3 anos. O Vasco conquistou resultados e, evidentemente, o Vasco teve uma participação geral de muitas pessoas ajudando. Não é o presidente do clube que chega lá e resolve tudo sozinho. Ele tem um monte de gente para ajudá-lo e que está comprometida com a causa, comprometida com aquilo. Vocês devem ter visto uma notícia que saiu recentemente sobre dívidas do Vasco com relação a escritórios de advocacia. Uma específica agora de 3,5 milhões com relação ao escritório que defendeu a administração do Vale Salgado.
A Eduardo Magalhães passou hoje de manhã um roteiro com mais de 40 milhões de dívidas com o escritório de advocacia. Aí eu fui vendo os 40 milhões, um por um. E é tudo da época do Roberto Dinamite, depois da época do Campelo deixou de pagar, depois da época do Jorge Salgado, porque você tem lá o Romário estava pago até janeiro de 2019, pararam de pagar. Ela entra no escritório de advocacia. A relação do Sandro Silva. O Sandro Silva está. E a minoria que foi eleita, ela é bastante diversificada, né? Porque você teve, para apoiar a candidatura desse ano, vários grupos, né, que acabaram preenchendo essas 34 cadeiras. E alguns grupos têm um objetivo, outros têm outros, e a gente precisa entrar nos pontos de convergência. O Sérgio acabou de falar aqui os 4 pontos de convergência. São esses os pontos de convergência dos grupos políticos. A questão, vocês provavelmente vão ouvir, o Casaca não assinou a nota, os casaquistas não assinaram a nota, não participaram da carta à diretoria administrativa. Isso só aconteceu porque os 4 pontos de convergência foram extrapolados, tanto na primeira nota como nessa carta agora da diretoria administrativa. Aliás, a carta da diretoria administrativa foi feita depois da gente realmente acertar os pontos de convergência, porque os 4 pontos de convergência aconteceram a partir de uma reunião dos conselheiros de minoria, e essa reunião foi provocada exatamente porque 10 pessoas não assinaram a primeira nota. E, aparentemente, o ponto de divergência é o teor, né, dos textos, o texto dos conselheiros de oposição está contendo críticas à ação judicial. O Sérgio já falou aqui, a ação judicial foi feita pela atual gestão. Eles entraram e, diante do que a gente está observando, diante do que a gente vinha observando esse tempo inteiro em relação ao 777, é óbvio que a gente tem que se desgrudar dessa empresa o mais rápido possível. O jurídico do Vasco, né, os amarelos, eles viram uma oportunidade de fazer isso, quando a empresa realmente estava bastante fragilizada por denúncias gravíssimas mundo afora. Então, eles aproveitaram e fizeram ação. A oposição está querendo fazer críticas à ação. Eu não acho que seria algo coerente, pelo menos eu, que estou batendo nessa empresa desde o primeiro minuto que ela surgiu, né, nas nossas vidas, eu querer criticar a ação que é para tirá-la, né? Então, nesse sentido, não estou concordando, esse é o meu ponto de divergência. Então, se vocês observarem a minha ausência, talvez até mesmo a ausência de outros conselheiros do Casaca nessas assinaturas, é porque extrapolaram os 4 pontos de convergência e estão injetando, em algum momento do texto, uma crítica à ação judicial, que é algo que a gente realmente já disse que não concorda. E o ponto que acho que mais importante, que deveria realmente unir toda a oposição e a situação, é ser contrário à revenda do Vasco. A gente já viu que essa experiência, vai vir aqui um grupo externo ao Vasco, alienígenas de Vasco, e vão resolver nossos problemas. Algum problema foi resolvido nesses últimos 2 anos? Então beleza, já foi a experiência que vocês precisavam, quem ganhou dinheiro com isso já ganhou dinheiro, esquece, talvez, né, a gente consiga investigar e descobrir alguma falcatrua e responsabilizar quem vendeu o Vasco nessas condições, mas que sirva de exemplo e que a gente não vá para uma revenda, que a gente não volte a ser controlado por grupos estranhos ao Vasco. O Vasco tem condições de gerir e eu espero que o Vasco faça isso. Na apresentação que o Sérgio vai colocar aqui, ele provavelmente vai mencionar a viabilidade financeira do Vasco, das formas de captar recursos, e a gente observa
os balanços de outros clubes brasileiros, e a gente compara com o balanço da Vasco SAF, até mesmo as alternativas que o Sérgio vai colocar aqui, a gente observa que o Vasco teria um potencial muito maior de captação de receitas, de recursos. Uma outra coisa também, a realidade do Vasco nesse momento não é de estar nas competições internacionais. Então, o nosso potencial nesse momento, nesse ano, de conseguir patrocínios mais vultosos é menor. Mas beleza, se você faz um investimento no futebol, se você consegue acertar esse time de futebol e ele se classifica para uma Libertadores, e ano que vem o Vasco está na Libertadores, a realidade de captação de receitas para o Vasco já começa a modificar. Você já consegue fazer melhores contratos de patrocínio, você já consegue fazer mais recursos entrarem no Vasco, e você faz essa roda girar, você reinveste no futebol, você tenta permanecer na Libertadores daqui a 2 anos, e por aí vai. Então, esse tem que ser o foco do Vasco, independente de qualquer coisa, esse tem que ser o foco do Vasco, e não nos arremessar para uma nova aventura de revenda. Você tem jogadores que foram trazidos que os valores, quando foram pagos, até chamaram a atenção dos clubes que estavam vendendo, das torcidas dos clubes que estavam vendendo. Então, você pode, tentando empatar, ou até menos, não tem prejuízo, você pode fazer negociações com esses atletas, porque era uma coisa que, antes de se tornar SAF, não havia condição em relação a jogadores que não fossem da base do Vasco. Então, hoje é uma alternativa de você fazer isso. Poxa, certo, mas se eu pegar os jogadores que foram contratados e vender, eu vou enfraquecer o time, não necessariamente. Você pode fazer o modelo de contrato com atletas que estejam no final de contrato, atletas que tenham a possibilidade de estarem no mercado, atletas que você tem que pagar um valor mínimo de empréstimo, enfim, atletas que você possa fazer negociação com os clubes, e você consegue trazer, como evidentemente os clubes trabalham normalmente sem cessar. Agora, quem quer mais? Isso daí é um resgate de uma e o Vasco é uma subida que a gente leva todas essas coisas. É isso aí. Vamos lá então. Agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Fazer uma homenagem rápida aqui a um advogado que tem nos ajudado, que é o Leonardo Silva Campos, está presente, e ele tem ajudado em várias causas nossas, fazendo um trabalho gratuito E vamos então agora, todos de pé, todos prontos. E atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Galera, acabou nesse exato momento aqui, a gente trouxe para vocês tudo sobre o que aconteceu aqui na Casa do Porto, sobre essa reunião do Casaca com o Sérgio Friis. Realmente o Sérgio Friis deu um verdadeiro show, mostrando que o Vasco não precisa novamente ser revendido, né? A gente já tirou essa empresa vagabunda daí e a gente precisa, né, que o presidente do clube só, né, haja nos bastidores e que veja e reveja que o Vasco tem que ter total autonomia em tudo. O Vasco precisa e pode ser comandado por ele mesmo. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Uma ótima noite aí, de terça, de quarta-feira, que está acabando aqui, de quarta-feira a todos, e um Casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal! Casaca!